Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao canal Geoconhece Online. Eu sou o professor Noé Carvalho, seu professor de conhecimentos regionais, locais, né? Hoje, sobre o município de Colinas, né? Nós vamos falar sobre a história, né, do município de Colinas. Mas antes, né, gostaria de dizer que aqui a gente está iniciando uma série de videoaulas, tá, a respeito do município de Colinas, do Tocantins, né? Videoaulas essas que irão servir para a sua preparação para o concurso no ano de 2024. Concurso esse realizado pela banca Consulpan. Então, não se esqueça, né, de se inscrever em nosso canal, de dar o like, de ativar o sininho de notificações para você ficar por dentro das novidades a respeito desse concurso e das próximas videoaulas, né? Lembrando que aqui é apenas a aula número 1, a gente vai estar trazendo mais videoaulas, né, ao longo dos próximos dias, que serão muito importantes para a sua preparação, para concorrer, né, à sua tão sonhada vaga, né, sua aprovação neste concurso, ok? Então hoje nós vamos falar sobre a história de Colinas do Tocantins. Na próxima aula a gente vai trazer aspectos da geografia de Colinas do Tocantins. Depois a gente vai trazer mais aspectos importantes a respeito do município, né? Datas comemorativas, culturas, né? Municípios circunvizinhos também que a gente vai estar trazendo, tá certo? Então, por isso que é importante você se inscrever no nosso canal para você ficar por dentro, tá bom? Então, pessoal, só antes de iniciar, né, a gente está colocando aqui, né, o que está previsto no edital para ser cobrado, tanto de nível fundamental, nível superior, né, nível médio, e aí tem suas variações, né, dependendo das áreas da Secretaria de Saúde, né, de Educação, mas enfim, em todos os quadros, né, de conteúdos programáticos, nós temos aqui os conhecimentos sobre o município de Colinas. E é importante, né, deixar bem claro que é sobre isso que nós vamos estar trabalhando, tá? Ao longo de nossas videoaulas. A gente vai falar sobre esses conhecimentos, tá certo? E aí, vocês, vocês podem, né, se perguntar, professor, mas, né, quais são esses conhecimentos sobre o município? Pronto, o edital ele deixa bem claro, né, que é a história do município de Colinas, aspectos geográficos e municípios circunvizinhos, emancipação e fundação da cidade, promulgação da lei orgânica da cidade, administração municipal, datas significativas e comemorativas do município, fatores econômicos da cidade e demais aspectos gerais do município de Colinas do Tocantins, certo? Então hoje a gente vai falar basicamente sobre a história, tá? Essa parte aqui da história do município de Colinas do Tocantins, certo? Entendido? Mais uma vez, né, lembrando que a banca vai ser a banca Consulpan, e a respeito dos conhecimentos do município, costuma cobrar aí entre 2, 3 questões aí. E essas questões, né, lembrando que uma questão ela faz toda diferença, né, já que são 40, né, 40 questões, pode colocar um candidato numa vaga, mas também pode retirar, não é isso? Então, gente, para iniciar, a respeito de Colinas do Tocantins, cabe aqui uma breve apresentação, né? Lembrando mais uma vez que aqui nós estamos trabalhando com dados, né, informações oficiais, tá? Oficiais retiradas aí do site pesquisas realizadas através do site, né, da prefeitura, da Câmara Municipal e principalmente do IBGE, tá certo? Então, Colinas é um município brasileiro situado no estado do Tocantins, como nós já sabemos. Segundo os dados do censo de 2022, sua população era de aproximadamente 34.233 habitantes, o que coloca como o sexto município mais populoso do estado. E em 2024, de acordo com o IBGE, a estimativa é que a população seja aqui de 35.000
957 habitantes, certo? E a fundação do município, aqui já é uma informação importante, né? Importantíssima, além da população. A fundação do município ocorreu em 21 de abril de 1960, certo? Então, grave essas informações, tá? E o gentílico, quem é de Colina, recebe o gentílico de colinense. Então, quem é de Colina é colinense. E o município de origem é Tupiratins. Tupiratins é o município do qual Colina se desmembrou e conseguiu sua emancipação. Entendido? Então, Colinas do Tocantins, ela se desmembrou, né? Antigamente, antes, né, ali da década de 60, fazia parte, era subordinada, né, ao município de Tupiratins. E aí depois ela conseguiu sua emancipação, né, sua autonomia política administrativa, certo? E a respeito do topônimo, professor, o que é topônimo? Topônimo é a origem do nome, tá? Então, vamos lá, o primeiro nome do povoado foi Nova Colinas, né? Nova Colinas, porque ficava em uma planície próxima à Serra Azul, né? Então, Colinas tem a ver aí com serras, né? A formação do relevo, né? As configurações locais do relevo. Então, Nova Colinas, né? O nome Colinas se refere aí, né, pela proximidade à Serra Azul. E em 1962 o local passou a se chamar Colinas de Goiás, né? Como distrito de Tupiratins. Então, passou a ser chamado Colinas de Goiás. No entanto, né, com a nova Constituição ali de 1988, né, foi criado o estado do Tocantins e daí por diante passou a se chamar Colinas do Tocantins, ok? História de Colinas do Tocantins. O município de Colinas do Tocantins localiza-se na mesorregião ocidental do Tocantins e é a sede da 5ª região administrativa do estado. A cidade tem suas origens ligadas à abertura da BR-14, que é a atual BR-153, que é a rodovia que liga aí Belém a Brasília, que atrai muitas pessoas provenientes de diversas partes do país. O povoado de Nova Colina, como era chamado inicialmente, tornou-se ponto de interesse para aqueles que procuravam boas terras e baratas, além de oportunidades comerciais e de emprego. Então aqui um relato inicial, né, histórico, né, do surgimento aqui de Colinas do Tocantins, né? Aí as suas origens está ligada, né, à abertura dessa BR, inicialmente chamada de BR-14, depois BR-153, que é a rodovia que liga ali Brasília, né, a Belém, Brasília. E aí começou a se formar ali umas pequenas aglomerações de pessoas, né, atraídas por oportunidades comerciais e de empregos, né? Então, já em 21 de abril de 1960, dia marcado para a inauguração de Brasília, José Cirilo de Araújo, então prefeito de Tupiratins, município do qual Colinas mais tarde se desmembraria, junto com outros líderes políticos e moradores, fizeram aí o que? A fundação da cidade. A ideia inicial era aproveitar o fluxo de imigrantes atraídos pela rodovia Belém-Brasília e oferecer um novo ponto de fixação a esses pioneiros. José Cirilo, um agrimensor experiente, liderou uma expedição em busca do local ideal para a nova cidade. Ele e seus companheiros percorreram a região em lombo de burros, cavalos e jumentos e em 21 de abril de 1960 começaram a distribuir os primeiros lotes urbanos. Então aqui, né, informações muito importantes, né? Aqui esse personagem, José Cirilo de Araújo, foi um dos personagens principais aí no processo de formação do município de Colinas do Tocantins, né?
A cidade, inicialmente chamada de Colinas de Goiás, né, tinha como avenida principal a própria rodovia, né, no caso a BR Belém-Brasília, que foi nomeada, Bernardo Saião. O plano diretor traçado por José Cirilo prevê amplas avenidas e grandes praças, aproveitando a localização estratégica, à margem direita do Ribeirão Capivara Grande, entre seus afluentes Capivarinha e Marajá ao sul e Gamileira ao norte. Então, o que a gente pode concluir aqui? Que a, a construção, né, a formação dessa cidade de Colinas, né, inicialmente chamada de Colinas de Goiás e atualmente Colinas de Tocantins, ela foi uma cidade planejada, né, principalmente aí pelo senhor José Cirilo, no momento em que era prefeito da cidade de Tupiratins, né? Dando prosseguimento, né? O primeiro lote ele foi entregue a Cândido Pedro da Silva, conhecido como Cândido Cobra, e as construções foram realizadas rapidamente. José Cirilo foi responsável pela construção do primeiro hotel e do primeiro bar da cidade, ambos localizados na Praça 21 de Abril. Ok? Dando prosseguimento, né? Com a manifestação de Brasília, né, com o surgimento ali, crescimento de Brasília, Colinas, considerado irmã gêmea da nova capital, continuou a receber novos moradores que ocupavam tanto suas áreas urbanas quanto áreas rurais. Então, é importante a gente dizer, né, que Colinas, do Tocantins e Brasília, né, capital federal, tiveram aí surgimento, né, o Colina de Tocantins surgiu, né, proveniente da construção de Brasília, né, por meio da sua formação. Então, por isso que os historiadores dizem que são cidades irmãs, né? Colina surgiu aí em função de Brasília, tanto que são duas cidades até planejadas. Embora a cidade tenha enfrentado dificuldades como a falta de estrutura e apoio aos moradores, seu crescimento foi constante. No ano de sua fundação, a cidade recebeu fazendeiros e comerciantes de terras, como Oliveira Paulino da Silva, um importante desbravador e fazendeiro, que contribuiu significativamente para o desenvolvimento local. A festa religiosa de Colinas do Tocantins é celebrada anualmente no dia 12 de outubro em homenagem à padroeira de Nossa Senhora Aparecida. Então, eventualmente, né, as provas, as bancas, elas costumam perguntar, né, qual é o padroeiro da cidade. É só você lembrar que de Colinas do Tocantins é o mesmo padroeiro do Brasil, né, a Nossa Senhora Aparecida. E a cidade está localizada a 260 quilômetros de Palmas e a 1.110 da capital federal, Brasília. Um pouco aqui da evolução administrativa, né? Em 2 de abril de 1962, o povoado de Nova Colina foi elevado à categoria de vila, distrito, com o nome de Colinas de Goiás, né? Por meio da lei municipal número 26, pertencente ao município de Tupiratins, no então estado de Goiás. Né? Lembrando, né, que antes de 1988, né, o que hoje é o estado do Tocantins fazia parte ali do estado de Goiás. Já em 23 de outubro de 1963, Colinas de Goiás foi elevada à condição de município independente pela lei número 4.707. Já no ano de 1989, com a criação do estado de Tocantins, o município foi alterado o nome do município foi alterado para Colinas do Tocantins, conforme o decreto legislativo número 1 de 1989. Ok? A formação administrativa de Colinas reflete as mudanças territoriais e práticas políticas, né, da região, com a criação do estado de Tocantins em 1989, sendo um marco importante que alterou
a identidade do município adaptando à nova divisão estadual, ok? Então, pessoal, diante dessas informações expostas, né, trazidas, a gente vai agora treinar, vai resolver algumas questões, né, contendo as informações que a gente trabalhou para você verificar, né, testar seus conhecimentos, tá? Então, durante a resolução de questões, é importante que você dê uma pausa no vídeo, né, tente responder sozinho, tá? E aí depois você dá um play aí para acompanhar a correção, tá certo? Tenha em sua mente que dessa forma seu aprendizado vai ser muito mais significativo, tá? Tente interagir com o conteúdo, ok? Não adianta assistir essa aula de maneira passiva, tá? Então, vamos lá. Questão número 1. Colinas do Tocantins é conhecido por sua relevância populacional dentro do estado. Segundo o censo de 2022, qual era a população aproximada do município? Letra A, 30 mil habitantes. Letra B, 32.500 habitantes. Letra C, 34.233 habitantes. Ou letra D, 36 mil habitantes. Então, como a gente viu, né, Colinas do Tocantins possui uma população possuía, de acordo com o censo do IBGE de 2022, população aqui de 34.233 habitantes, ok? Questão número 2, né? A gente colocou essa questão aqui bem direta, bem resumida. No entanto, o importante é você fixar essas informações, tá? Provavelmente, né, se viesse uma questão como essa na prova, é claro que ela viria um contexto, né, um pouco mais contextualizada. Mas aqui o importante é você, né, fixar essas informações aqui, tá? Então, Colinas do Tocantins foi fundada no dia, letra A, 12 de outubro de 1962, letra B, 21 de abril de 1960, letra C, 7 de setembro de 1964, ou letra D, 15 de novembro de 1958. Então, como vimos, Colinas do Tocantins foi fundada no dia 21 de abril, né? Só lembrar aí também da data, né, do Tiradentes, do feriado nacional Tiradentes, né? 21 de abril, né, é a data aqui do seu aniversário, de Colinas, né, a data de sua fundação, e no ano de 1960, ok? Letra B, portanto, a alternativa correta. Questão 3. Quem foi o principal responsável pela fundação de Colinas do Tocantins, liderando a expedição para a escolha do local da cidade? Letra A, Cândido Pedro da Silva. Letra B, Bernardo Saião. Letra C, Oliveira Paulino da Silva. Ou letra D, José Cirilo de Araújo. Como vimos, né, um personagem importante na fundação de Colinas, né, responsável pela escolha do local, né, liderou uma expedição para aquela região, né, foi o senhor José Cirilo de Araújo. Portanto, a letra D, a alternativa correta. Pessoal, só para conferir, né, o gabarito, primeira questão letra C, segunda letra B e terceira letra D, ok? Então, nós temos também o nosso material, tá, sobre Colinas, né, uma apostila com um simulado com 55 questões comentadas, né, como essas aqui que a gente resolveu agora, sobre o município de Colinas, aí, para você treinar de maneira mais focada, né, na prova. Ok? Então, é a apostila que contém o conteúdo, tá, essa parte teórica, e também as questões. Tá? Então, aqui está todo o conteúdo que a apostila contém. Aí, caso vocês tenham interesse, é só acessar o link na descrição deste vídeo para maiores informações, ok? Espero que tenham gostado. Essa foi a nossa aula número 1. Né? Fique atento, se inscreva para receber, né, a nossa aula número 2. Um abraço a todos e até a próxima aula. Será que sai?